Este curso teológico, através de vídeo, existe para agilizar o processo de treinamento de obreiros no Brasil e fora dele. O ID não tem fins lucrativos. Sua receita é para cobrir despesas de produção, reprodução e distribuição e subsidiar este ministério em países pobres. Qualquer ato de pirataria porá em risco os ideais para os quais o ID se destina. Por isso, não permitimos a sua reprodução, comercialização e nem exibição em qualquer emissora de televisão sob qualquer pretexto. O infrator será responsabilizado nas normas da lei. A integridade moral é parte essencial do caráter cristão. Disse Jesus: Ide e ensinai a todas as nações. Todas as parábolas da Bíblia é um clássico da teologia bíblica. Ele investiga em profundidade mais de 250 parábolas do Antigo e Novo Testamento. Adquira o seu exemplar na livraria evangélica da sua cidade ou pelo telefone 0800 17 20 85. Olá pessoal, aqui estamos de volta com a nossa aula sobre seitas e heresias. Estamos estudando sobre as testemunhas de Jeová, já tivemos 2 aulas e agora vamos estudar a lição número 3, aliás, a parte 3 sobre as testemunhas de Jeová e vamos falar sobre a doutrina da salvação, a doutrina do inferno e a doutrina do homem. Mas doutrina do homem aqui no nosso contexto significa o estudo sobre o homem, corpo, alma e espírito. Porque os outros temas já estudamos nas aulas anteriores. Mas vamos falar sobre a salvação e também sobre o inferno, que é um dos pontos que as testemunhas de Jeová mais atacam. Os 3 pontos principais. Número 1, a Trindade. Eles negam a doutrina da Trindade, já estudamos isto. Número 2, a deidade absoluta de Jesus. Número 3, a deidade absoluta do Espírito Santo e a sua personalidade. Número 4, a doutrina do inferno. E número 5, sobre a alma do homem. São esses os pontos que as testemunhas de Jeová mais atacam. E quando uma testemunha de Jeová se encontra com um crente, o primeiro ponto é um desses. Esses pontos mencionados, um deles, a testemunha de Jeová vai apresentar, vai comentar sobre isso. Então, não podemos concluir, encerrar essa aula sobre a testemunha de Jeová sem explicar alguma coisa sobre o inferno, sobre a alma, sobre a salvação, porque a Torre de Vigia tem uma concepção errônea sobre a salvação. Vamos começar então pela salvação. As testemunhas de Jeová creem que Jeová dividiu a raça humana, ou seja, dividiu o seu povo em 2 grupos principais. Um grupo especial, que eles chamam de a classe dos ungidos, que seriam os 144 mil. Então, essa é uma classe peculiar e especial. E a outra classe, que eles chamam de a classe das outras ovelhas, ou a classe da grande multidão, da qual fazem parte as atuais testemunhas de Jeová. Então seria um grupo de segunda categoria e que são privados de certas bênçãos de Deus. Quer dizer, Deus tem bênçãos para os 144 mil e essas bênçãos são negadas
a classe da grande multidão. Agora, é claro que, à luz da Bíblia, eles não podem fundamentar, não podem provar nada disso. Isso é uma invenção de Joseph Rutherford, o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia. Foi no Congresso das Testemunhas de Jeová, realizado em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, em 1935, que essa doutrina foi oficializada. Antes disso, as Testemunhas de Jeová não conheciam essa doutrina. Então, Rutherford disse que a classe da grande multidão é a classe que vai herdar a terra. E a classe dos ungidos são os 144 mil, e eles vão para o céu. Agora, quais os versículos, os principais versículos que a Testemunha de Jeová usam para fundamentar essa doutrina? Número 1, nós encontramos em João, Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 16. Você pode ler, onde diz o seguinte, João 10 e 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Então veja, eles pegam esse versículo e falam, olha aqui, Jesus está falando de outras ovelhas que não são do aprisco. As ovelhas do aprisco são os 144 mil. E as ovelhas que não são do aprisco são as outras ovelhas ou a classe da grande multidão. Então, as Testemunhas de Jeová usam esse versículo para fundamentar essa doutrina. Mas o que Jesus está dizendo é que as outras ovelhas são uma referência aos gentios que não faziam parte da casa de Israel, não faziam parte da comunidade judaica. E o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, ele explica com abundância de detalhes, está no texto, você pode ler, que nós, os gentios, estávamos longe de Deus, não conhecíamos a palavra de Deus, estávamos fora da comunidade de Israel. Então Jesus, através do seu sacrifício, ele uniu de ambos os povos, ele fez a igreja. E veja que no versículo 16, a parte final, fala, e haverá um rebanho e um pastor. Não são dois rebanhos, não é um rebanho dos ungidos e outro rebanho das outras ovelhas, não, um só rebanho. Então, essa doutrina das Testemunhas de Jeová não tem nenhum fundamento. E outra coisa também interessante, isso aí se prepare, porque você pode até sorrir e achar que estamos querendo fazer chacota das Testemunhas de Jeová. E longe de mim fazer isso, porque o assunto é sério, não estamos aqui para brincar, estamos falando de assunto que é uma questão de vida ou morte. Mas as Testemunhas de Jeová dizem que, segundo foi ensinado por Rutherford, pela liderança atual da Sociedade Torre de Vigia, é que em 1935, Jeová colocou uma placa no céu dizendo, não há vagas. Então ele diz que em 1935, o número dos 144 mil se completou. Em outras palavras, desde a fundação da igreja, no dia de Pentecostes, até 1935, os cristãos autênticos foram apenas 144 mil. Um absurdo. Um absurdo. Nós temos números, temos dados históricos, históricos confiáveis, de que no ano 100 havia 8 mil cristãos no mundo romano, e no ano 313, quando Constantino assinou o Edito de Milão, o número deles era de 33 milhões. 33 milhões de cristãos no ano 313 da era cristã. Agora, na época atual, já sabemos que já são mais de
de 2 bilhões. Mas vamos, 2 bilhões, incluindo os cristãos nominais. Agora vamos deixar de lado os cristãos nominais. Vamos voltar ao assunto dos 144 mil. Então, desde o dia de Pentecostes, em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, até 1935, apenas 144 mil eram realmente cristãos de fato, de verdade. É um absurdo. Isso não tem apoio bíblico. E esse versículo que eles estão usando fora do contexto. Jesus está falando dos gentios que estavam no mundo, que não faziam parte do redil do Senhor, que não faziam parte da comunidade de Israel. Então Jesus disse: eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste apreço, quer dizer, não são judeus, que não fazem parte da comunidade de Israel. Estão fora do redil, estão fora do apreço, que são os gentios. Mas também me convém agregar estas a elas, e haverá um só rebanho e um só pastor, isto é, juntar judeus e gentios, e formar desses dois povos um novo povo, que é a igreja. É esse o ensino de Jesus, que tem o apoio bíblico em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Agora, outro versículo que eles usam é Apocalipse, capítulo 7, e versículo 9. Por isso que eles usam a expressão a classe da grande multidão, que foi usada por Rutherford em 1935. Rutherford usou essa passagem de Apocalipse, capítulo 7, e versículo 9, dizendo, abre aspas, depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas mãos. Então veja, que ele usou esse versículo, por isso que até hoje as testemunhas de Jeová, elas se referem a si mesmas como a classe da grande multidão. E essa expressão, classe da grande multidão, é tirada desse versículo. Então, as testemunhas de Jeová atuais, é claro que a maioria esmagadora delas nasceram depois de 1935. Então, já nasceram numa época que não tinha mais vaga no céu. Porque se o número se encerrou, se o número se completou em 1935, então não tem mais vaga no céu. Então, e a maioria das testemunhas de Jeová nasceu depois dessa data, então não tem mais direito ao céu. Então, já estão conformadas, já se contentaram em pertencer à classe da grande multidão ou à classe das outras ovelhas. Agora, o problema das testemunhas de Jeová é que a grande multidão, como diz aqui, fala que o número deles não se podia contar. Tal era um número muito grande, que não era possível contar essa grande multidão. Diz aqui, depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. As testemunhas de Jeová hoje no mundo, se passar de 6 milhões, é coisa pouca. Elas estão na casa de 6 milhões. Em todo o mundo, 6 milhões. Então aqui fala de uma multidão que ninguém podia contar. Então não é uma referência a essas testemunhas de Jeová. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, esse versículo diz que essa grande multidão está diante do trono. Então não é a multidão que vai herdar a terra, está dentro do trono aqui, ó. E onde está o trono de Deus? Onde está o trono de Deus? Mais na frente, nós encontramos que o trono de Deus está no céu, diz aqui no versículo 15. Por isso, estão diante do trono, veja só, estão diante do trono, e, portanto, no céu. E diz ainda, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, veja que essa grande multidão está diante do trono de Deus. Portanto, não está na terra. Essa história de herdar a terra é conversa fiada, conversa da testemunha de Jeová. Porque a Bíblia diz que essa mesma grande multidão
que não são as testemunhas de Jeová, porque o número não se pode contar, e elas são 6 milhões, então não pode ser as testemunhas de Jeová. Em segundo lugar, não vai herdar a terra, porque a Bíblia diz que a grande multidão está diante do trono. E a Bíblia diz que o trono de Deus está no céu, e ainda em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 19, já que aqui no versículo 15 fala que eles servem de dia e de noite no seu templo, isto é, no templo de Deus, e o capítulo 11 de Apocalipse, versículo 19, diz o seguinte: e abriu-se no céu o templo de Deus. Então veja que o templo de Deus está no céu. Então essa grande multidão servindo de dia e de noite no templo de Deus, e o templo está no céu, então a grande multidão está no céu, não está na terra. E também diante do trono, então está no céu, não está na terra. Então essa doutrina dos 144 mil das testemunhas de Jeová, da grande multidão, não tem base bíblica, é uma invenção meramente humana, inventada pelo segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, chamado Charles Taze Russell. Charles Taze Russell foi o fundador, Joseph Franklin Rutherford. Agora, outra coisa que você precisa saber é que, segundo a Sociedade Torre de Vigia, essa classe da grande multidão, portanto, mais de 99,9% das testemunhas de Jeová, desses 6 milhões de testemunhas de Jeová existentes no planeta, segundo a Torre de Vigia, essas pessoas não precisam nascer de novo. Isso está na revista A Sentinela. Bom, está aí no texto, você pode ler depois, confirmar, porque para lidar com adeptos de seitas é interessante. Você tem que apresentar a declaração e tem que apresentar a prova. Porque muita coisa elas não sabem e elas não acreditam. Então, veja, eu escrevi este livro aqui intitulado Como Responder às Testemunhas de Jeová. Então, aqui eu falo sobre a tradução do Novo Mundo, sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre o inferno, sobre a alma, a história da testemunha de Jeová. Muito bem. Aqui temos o volume 2, que é a continuação deste livro. Aqui eu trato especificamente das falsas profecias das testemunhas de Jeová. Uma obra completamente documentada, totalmente documentada, tanto o volume 1 como o volume 2, são os textos documentados, e para provar, publiquei este livro aqui, chamado Provas Documentais. Então, este livro, nós temos aqui 231 facsímiles, isto é, páginas das publicações da Sociedade Torre de Vigia, que são as provas das declarações que apresentam nestes 2 livros. Porque são tantas as aberrações que as próprias testemunhas de Jeová não acreditam. Então, como vamos provar? Ela não vai procurar a sua biblioteca, até porque as obras antigas não estão mais na biblioteca. E a Torre de Vigia não quer que elas leiam, porque aí elas vão descobrir essas coisas e a Torre de Vigia vai ter problemas. Então, eles não têm acesso a esta obra. Em segundo lugar, que elas têm medo de duvidar do corpo governante, da autoridade da testemunha de Jeová, então ela não vai procurar. Por isso que já estamos aqui à disposição para comprovar isso. Então veja, dizem que as testemunhas de Jeová não precisam nascer de novo. E a Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, as testemunhas de Jeová não podem ver o reino de Deus porque não nasceram de novo. Quer dizer, elas mesmas admitem que não nasceram de novo e que nem precisam nascer de novo. E Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esta é a situação da testemunha de Jeová. Número 2. Dizem que não pertencem a Cristo, né? Elas não pertencem a Cristo. Isso está no livro intitulado Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 172, no parágrafo 20. Dizem que não pertencem a Cristo. No entanto, a Bíblia diz que nós pertencemos a Ele, sim. 1 João 4, versículo 4 diz: vós sois de Deus,
1 João 4,6 diz, nós somos de Deus, e assim por diante, há inúmeras referências bíblicas, você pode conferir aí no seu texto, que o cristão pertence a Cristo, é servo do Senhor Jesus, uma das testemunhas de Jeová, essa classe da grande multidão, que portanto é a maioria hoje, admite que não pertence a Cristo. Isto está na própria publicação, no livro intitulado Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Muito bem. Outra coisa, não participam da refeição noturna. Isto é, a ceia do Senhor, né? A Bíblia faz menção da Santa Ceia e da Ceia do Senhor. As testemunhas de Jeová chamam de refeição noturna. E segundo a Torre de Vigia, só devem participar da refeição noturna apenas os membros da classe dos ungidos, isto é, dos 144 mil. Portanto, um número muito pequeno que participa. Então, você está vendo que na refeição noturna eles passam o cálice com a bandeja com o pão, eles pegam a bandeja e vai passando um para o outro, mas eles não ousam pegar o pão para comer. E da mesma forma o cálice, ele recebe o cálice, vai passando um para o outro, mas ele não pode participar, porque não pertence à classe, à suposta classe dos ungidos, e por isso não podem tomar. Mas Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 6, que se alguém não comer a sua carne, não beber o seu sangue, não tem parte com ele. Aí que está, eu quero até ler esse versículo, Evangelho de João, no capítulo 6 e o versículo 53, Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então fale para o testemunho de Jeová, olha aqui, ó, Jeová não vai te ressuscitar no último dia não, ó. Você não participa da refeição noturna. Jesus disse que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não vai ser ressuscitado. E um dos maiores medos, como já falamos da testemunho de Jeová, é não ser ressuscitado no último dia. É ser destruído na batalha do Armagedon e não ser ressuscitado. Então, o testemunho de Jeová precisa saber que a ceia do Senhor é para todos os crentes em Jesus. Outro ponto, eles dizem que não são filhos de Deus. Bom, disto nós sabemos e não é novidade nenhuma, mas o mais duro é o fato de as próprias testemunhas de Jeová admitirem isso. Então dizem que vão ser ainda filhos de Deus, vão ser ainda adotados como filhos de Deus. Isso está no livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, na página 398, parágrafo 36. Lá. E também no livro Unidos na Adoração do Único Deus Verdadeiro, na página 191, parágrafo 16. Lá eles afirmam que não são filhos de Deus, que ainda vão ser. Depois da batalha do Armagedon, se eles forem fiéis e venderem bastante sentinela e despertarem, e forem fiéis à sociedade de vigia, aí Jeová pode adotá-los como seus filhos. Mas por enquanto não são filhos de Deus. Agora eu pergunto, são filhos de quem? Pergunto para o testemunho de Jeová, você é filho de quem? Você é filho de quem? Então ela admitir que não é, que um testemunho de Jeová não é filho de Deus, então realmente é essa religião que eles estão oferecendo ao povo, uma religião que ensina que eles mesmos não são filhos de Deus. Que esperança tem uma religião dessa? Outro ponto também chocante é que essa classe da grande multidão, essa suposta classe da grande multidão, portanto, a testemunha de Jeová, admitem que Jesus Cristo não é o seu mediador. Então, se Jesus não é o mediador da testemunha de Jeová, o que elas estão fazendo? A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, é por isso que é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então veja, que deixa eu voltar um pouquinho, antes de
estava falando dos filhos de Deus, deixa eu citar pelo menos uma referência bíblica, duas referências bíblicas que mostram que todos os crentes em Jesus Cristo são filhos de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, versículo 12, fala que a todos quantos receberam. Você recebeu Jesus? Você creu em Jesus? Então você é um filho de Deus. É assim que ensina a Bíblia. A outra referência nós encontramos na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha aí, agora, não fala amanhã, não fala depois do Armagedon, não fala depois, não. Agora somos filhos de Deus. Então, todo cristão, todo crente em Jesus é nascido de novo e é filho de Deus, participa da ceia do Senhor, e Jesus Cristo é o seu mediador. E aqui eles afirmam, está na revista Sentinela, de 15 de agosto de 66, na página 499. Lá diz que é testemunho de Jeová, que Jesus não é o mediador das testemunhas de Jeová. Aliás, que não estão no novo pacto, não estão na nova aliança. E, portanto, Jesus não é o seu mediador. E também dizem que não tem direito ao céu. Isso já falamos também, que eles falam que em 1935, Jeová colocou uma placa, né, no céu, não há vagas. Então, o céu, esqueça que não é mais para as testemunhas de Jeová, é só para os 144 mil. Mas que absurdo. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, eu virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, estejai vós também. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Então, o céu é para todos os crentes e não para um grupo. Então, sobre a salvação, era isso que eu queria falar. E vamos a um outro ponto sobre a doutrina do inferno. Mas vamos dar um intervalo, vamos parar um pouco. E logo mais vamos voltar e vamos falar sobre a doutrina do inferno ardente. This world demands will cost you far too much. Spent so many lonely years just trying to fit in. Now I found a place in a circle of friends. In a circle of friends, we have one Father. In a circle of friends, we share this prayer, that every orphan soul will know, and all will enter in to the shelter of this circle of friends. If you weep, I will weep with you, and if you sing for joy, the rest of us lift our voices too. But no matter what you feel inside, there's no need to pretend. That's the way it is in this circle of friends. In a circle of friends, we have one Father. In a circle of friends, we share this prayer, that we'll gather together no matter how the highway bends. I will not lose this circle of friends. Among the nations, tribes, and tongues, we have sisters and brothers. And when we meet in heaven, we will recognize each other. Joy so deep, joy so deep, love so oh, we'll celebrate these friends and the life that never ends. In a circle
shelter of His friends. Ooh, yeah. Circle of friends. Olá pessoal, estamos de volta depois deste breve intervalo. Estamos falando sobre as testemunhas de Jeová e estávamos falando sobre a doutrina da salvação. A Bíblia diz que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Isto nós encontramos em várias partes da Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8, por exemplo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem das obras, para que ninguém se glorie. Então, salvação é pela fé. E as testemunhas de Jeová não creem assim. Elas creem que a salvação não é só pela fé, tem que ser pelas obras também, principalmente pelo trabalho de casa em casa, vendendo as publicações da Sociedade Torre de Vigia. Mas vamos para um outro ponto, que é sobre a doutrina do inferno ardente. As testemunhas de Jeová negam essa verdade bíblica, dizem que o inferno é a sepultura comum da humanidade e que quando o homem morre, se acabou. E se foi testemunho de Jeová, se foi fiel à Sociedade Torre de Vigia, então Jeová vai coronar essa pessoa, não ressuscitar, que ele não crê na doutrina da ressurreição. Então diz que Jeová vai criar outra pessoa, parecida com a que morreu, com todas as características e tudo, mas não é a mesma pessoa. Que Jeová não vai ressuscitar, ele vai coronar a pessoa, vai refazer a pessoa. Então, se a pessoa era testemunha de Jeová, então vai reinar com Cristo e vai herdar a terra. E quem não era testemunha de Jeová vai ter uma nova chance de a pessoa se arrepender para obter a vida eterna. E se a pessoa conhecia a verdade, uma pessoa como eu, por exemplo, eu, segundo a testemunha de Jeová, estou frito, né? Para mim, tá certo? Porque para eles, que quem prega contra a testemunha de Jeová, eles chamam de apóstatas e de opositores. Então, ele diz que nem todo mundo vai ter uma segunda chance. Só aqueles que eram piedosos, eram pessoas de boa vontade, mas que não tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho. Então, essas pessoas serão ressuscitadas, entre aspas, que seriam coronadas, né, por Jeová, e essas pessoas terão uma nova oportunidade. E aqueles que não aceitaram, como no meu caso, segundo eles, né, então aí essas pessoas não serão ressuscitadas e, portanto, não existe inferno para a testemunha de Jeová. Agora, essa crença, ela não foi inventada pela Torre de Vigia, nem inventada por Charles Taze Russell, ela é antiga, muitos incrédulos ao longo da história já negavam essa verdade, e o próprio Russell, antes mesmo de fundar a Sociedade Torre de Vigia, ele já não cria mais no inferno, ele chegou a dizer, veja só, ele foi derrotado num debate, ele deixou de crer na existência do inferno, porque ele foi debater com o incrédulo, e ele perdeu o debate. Aí ele ficou incrédulo também. E ele diz, isso está no livro das Testemunhas de Jeová, no anuário das Testemunhas de Jeová, anuário de 1976. Parece-me que paga em 35 ou 39, mais ou menos por aí. Diz que Russell já estava decidido a não aceitar o futuro, nem mesmo a Bíblia. Quer dizer, mesmo se alguém mostrasse na Bíblia, ele já estava decidido a não aceitar. E isso está registrada na própria literatura das Testemunhas de Jeová. Então, as Testemunhas de Jeová não creem na existência do inferno ardente porque o seu líder não cria nessa doutrina, mesmo antes de fundar a Sociedade Torre de Vigia. Mas, veja só, a Torre de Vigia diz hoje que o inferno é a sepultura comum da humanidade. E a Bíblia diz,
Jesus disse, a maior autoridade no céu e na terra, em Mateus capítulo 25, versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua direita, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, a Bíblia diz que o inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos, e não a sepultura comum da humanidade. Então, um argumento que eu queria mostrar, que os testemunhos de Jeová usam para negar a doutrina do inferno, fala que contraria o amor de Deus. Mas não é Deus que está levando o homem para o inferno. É o homem que quer ir ao inferno, o homem que está indo ao inferno. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Os pregadores e missionários estão por toda parte do mundo levando essa mensagem de salvação. Ela é de graça, não é complicada, não precisa estudar filosofia, não precisa fazer curso, não é pela fé em Jesus. Você crê em Jesus, você tem a salvação de maneira simples. Deus propôs para todos. Agora, o homem rejeita o plano de Deus para a salvação, não quer saber do Senhor Jesus. Então, ele é o único responsável e culpado pela sua condenação, e não Deus. Então, essa teoria de que contraria o amor de Deus não tem fundamento. Então, nós temos a passagem do rico e Lázaro. Como que os testemunhos de Jeová fazem para manipular esse texto de maneira que não venha atrapalhar a exposição de suas crenças sobre a imortalidade da alma, sobre a sobrevivência da alma à morte e a doutrina do inferno. A passagem de Lucas 16, do rico e Lázaro, é um problema não só para o testemunho de Jeová, mas também para os adventistas do sétimo dia. Nós vamos ver, você vendo os adventistas do sétimo dia, lá nós temos mais detalhes sobre essa passagem do rico e Lázaro. Muito bem, mas o que diz o testemunho de Jeová? Que o rico e Lázaro é uma parábola e que Lázaro representa a classe das testemunhas de Jeová e que o rico representa os credos da cristandade e que o tormento representa a mensagem, a verdade pregada pela classe de Lázaro, ou seja, pela testemunha de Jeová, e que a cristandade não resiste, fica angustiada por causa dessas verdades. Então, veja que é uma interpretação forjada, inconsistente, sem base bíblica. É uma camisa de força, uma camisa de força. E o rico e Lázaro, para começar, ninguém pode provar, e nem pôde provar até hoje, que é uma parábola. A começar por aí. A maioria dos expositores do Novo Testamento afirma que era uma história verídica que que só Jesus conhecia, que só Jesus sabia e que ele contou para os seus discípulos. E como de fato, ali é mencionado o nome de pessoas. E parábola não menciona nomes. Então, o rico e Lázaro menciona o nome de Abraão, menciona o nome de Lázaro. Então, não se pode provar. E ainda que fosse uma parábola é uma ilustração. Ainda que alguém considere como parábola, isso não vai neutralizar em nada a doutrina do inferno ardente e a doutrina da sobrevivência da alma após a morte. Então, esse argumento das testemunhas de Jeová é muito fraco e inconsistente. O outro ponto que eu queria deixar claro para você é que a Bíblia apresenta a doutrina do inferno e o inferno aparece na Bíblia de várias maneiras. As palavras mais usadas na Bíblia para o inferno são Hades, no grego seria Hades, e Gehenna, outra palavra também para inferno. E existem inúmeras expressões, como Tártaro, que também, outra palavra, Tártaro só aparece uma vez na segunda epístola de Pedro,
capítulo 2, versículo 4, que fala: e aos anjos que não guardaram o seu principado foram lançados no inferno. A nossa versão Almeida Corrigida traduz para o inferno, mas no grego é tártaro. É algo mais profundo, está abaixo do Hades. Então, é outra palavra também usada para o inferno. E nós encontramos na Bíblia inúmeras expressões, e quero só colocar algumas, as referências bíblicas você tem no texto. Nós temos aqui abismo, fornalha de fogo, trevas exteriores, fogo eterno, lago de fogo, vergonha e desprezo eterno, tormento eterno. Essas são algumas das expressões usadas para identificar o inferno. No Antigo Testamento, a palavra hebraica era Sheol, que é o mundo invisível dos mortos, e não meramente a sepultura. A palavra hebraica para sepultura é kever. Kever, a palavra hebraica para sepultura. E a palavra hebraica usada para inferno, como inferno e sepultura são ambos invisíveis aos olhos humanos e lugares profundos, então às vezes há certa semelhança, mas não são a mesma coisa. A prova disso, você conhece a história de José do Egito, não conhece? Muito bem. E no livro de Gênesis, capítulo 37, que fala que José foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, mercadores que iam para o Egito, diz o texto sagrado que os seus irmãos mataram um animal e pegaram a túnica de várias cores de José, ensoparam aquela túnica no sangue desse animal e levaram para Jacó, chorando, tudo de mentira. A gente sabe que foi uma armação. Eles queriam que Jacó pensasse que José fosse devorado por uma fera do campo. E quando Jacó pegou aquela túnica ensanguentada, naquela época, você sabe, não existia Instituto Médico Legal, não existia meios de identificar um sangue humano, o sangue dos animais, não existia DNA, não existia nada disso. Jacó viu aquela túnica ensanguentada, ele imaginou que fosse de José, seu filho. Então, para Jacó, naquele momento, José não teve sepultura. José havia sido devorado por uma fera do campo. Então eu quero ler aqui um versículo, é Gênesis, está escrito em Gênesis, no capítulo 37, e diz aqui, no versículo 35, diz assim: e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer o meu filho até ao Sheol. Assim o chorou seu pai. Aqui na nossa versão está sepultura. Mas a palavra hebraica nesse versículo 35 do capítulo 37, aqui está falando de José. Deixa eu ler o 34 para que você compreenda melhor o contexto, né? O versículo 34 diz assim: então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer o meu filho até a sepultura. Mas como sepultura que para Jacó, na época ele pensava que José não teve sepultura. Se José foi despedaçado, foi devorado por uma besta do campo, então José não foi sepultado. E como Jacó esperava descer o seu filho José na sepultura? Não é sepultura. Aqui a palavra hebraica é Sheol. Sheol, essa tradução não é uma tradução feliz. A Almeida, de acordo com os melhores textos, lá fala Sheol. Ele desceu meu filho ao Sheol, isto é um lugar. Que lugar é esse? O mundo invisível dos mortos. Porque Jacó, mesmo pensando que José não teve sepultura, ele esperava encontrar o seu filho José no Sheol. Então isso mostra que Sheol é um lugar, é um mundo invisível dos mortos. E o Novo Testamento, a Septuaginta, a tradução grega do Velho Testamento, usou a palavra Hades para traduzir a palavra Sheol.
E Hades aparece 10 vezes no Novo Testamento. É o local onde os incrédulos vão após a morte aguardar o dia do juízo. Estão ali de maneira consciente, conforme encontramos na história do rico e Lázaro. Ele sabe porquê, eles sabem por que estão nesse lugar, eles se lembram do que fizeram, se lembram que rejeitaram o plano de Deus, então estão aguardando o juízo final, o julgamento final. Lembra lá em Apocalipse, no capítulo 20, que fala que o Hades vai dar os mortos que nele há? Diz o texto sagrado em Apocalipse 20. Então, todos os ímpios que estão no Hades, conscientes, já em tormentos por causa da sua incredulidade, estão aguardando o dia do juízo. É igual a uma pessoa, digamos, alguém mata outra pessoa e é autuado em flagrante, é preso, vai para a cadeia, já está preso. E sabe por que está preso? Mas vai aguardar o juízo, o julgamento. Aí no dia do julgamento, quando o juiz lavrar a sentença, então a pessoa já está na cadeia mesmo, continua preso já. Então, o Hades seria mais ou menos isso, seria uma prisão temporária. O incrédulo, ao morrer, ele vai para o Hades, e lá está em tormento. Mas no dia do juízo final, onde todos os incrédulos vão comparecer para ser julgado, aí sim, então diz a Bíblia que os que estão no Hades, o Hades vai vomitar, vai devolver os mortos que nele há. E ali eles serão julgados. E depois serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno propriamente dito. A palavra Geena, no Antigo Testamento, era usada como vale de Rinom, ou vale dos filhos de Rinom, um vale de Jerusalém, do sul de Jerusalém, que na época de Cristo ardia noite e dia, cheio de monturo, e noite e dia ali queimava, e Jesus usava a Geena, ou Vale de Rinom, como tipo do lago de fogo e enxofre, que é o inferno propriamente dito. E a prova disso é que a Bíblia diz que a besta e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Depois de 1000 anos, interessante, eu quero até ler isso aqui. É bom você anotar isso aqui. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, veja só. Livro de Apocalipse, capítulo 19, e o versículo... capítulo 19 e o versículo 20. Diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adotaram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então veja, os dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Isso, Apocalipse 19, versículo 20. Agora, vamos ver no capítulo 20, porque a partir do versículo 1 fala do milênio, dos 1000 anos que Satanás vai ficar preso, diz aqui no versículo 2 e continua. Mas no capítulo 20 e o versículo capítulo 20 e o versículo e o versículo 12 e depois o versículo lago de fogo está aqui no versículo 10, né? 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Agora eu te faço uma pergunta: como que a besta e o falso profeta, esses dois, ficaram 1000 anos no lago de fogo e enxofre? Porque diz aqui que eles foram lançados no lago de fogo e enxofre. Depois se passaram os 1000 anos do reino milenar de Cristo. Depois o diabo é lançado também nesse lago de fogo, e onde se encontram a besta e o falso profeta. Como que o inferno não existe? Como que o inferno é extinção? Como que o inferno é aniquilamento? Como que o inferno não há memória de ninguém? E a Bíblia diz aqui que 1000 anos depois os dois estão lá ainda. Estão lá.
E diz ainda, e serão atormentados noite e dia para todo sempre. Serão atormentados noite e dia para todo sempre. Então, o lago de fogo é o inferno propriamente dito. O Hades é o inferno temporário. Depois que a pessoa passar pelo juízo, se apresentar no dia do juízo, aí sim, aí essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Então, a doutrina do inferno é uma doutrina bíblica. E além disso, eu queria deixar aqui, fazer menção de um texto, de um livreto publicado pela revista, pela Chamada da Meia-Noite. Eles têm um livreto chamado Lago de Fogo. E ali tem uma declaração tão interessante que eu citei aqui no meu livro, Como Responder Testemunho de Jeová, e eu faço questão de mencionar aqui. Eu faço questão de mencionar, está no seu texto, você pode ler. O texto diz o seguinte: eu também gostaria de poder crer que não houvesse um lugar de maldição eterna. Mas, se eu cresce nisso, teria que jogar fora minha Bíblia, teria de fazer de Jesus um enganador, poderia violar qualquer lei, qualquer mandamento moral, teria que abandonar minha fé em um Deus santo e justo. Se não existe um lugar eterno do qual preciso ser salvo, então também foi desnecessária a vinda do Salvador. Sua morte teria sido um julgamento errado da parte de Deus, e a Bíblia se tornaria um livro de lendas obscuras e apavorantes, cheias de pessimismo. Então veja, isso aí realmente. Se o inferno não existe, então você pode fazer o que você quiser, aí não existe mais lei, não existe mais regra, acabou. A Bíblia não passa de um livro cheio de lendas apavorantes, de um livro obscuro, e Jesus, a morte de Jesus perde o sentido, a mensagem de Jesus perderia o sentido. Então veja o absurdo. Por isso que o inferno, a existência do inferno é uma questão de moral. O inferno existe, assim como existe céu, existe inferno. Assim como existe Deus, existe o diabo. Assim como existe o bem, existe o mal. Então, é lógico até. Há uma coerência nisso. E, além disso, a Bíblia fala, desde o Gênesis ao Apocalipse, que existe um lugar de tormento eterno, do qual o homem precisa ser salvo. E, para isso, Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar o homem da morte e do inferno. E, finalmente, temos aqui um ponto que queremos falar sobre a alma. As testemunhas de Jeová dizem que o homem, ele em si já é a alma. O homem morreu e acabou. Aí eles pegam no livro de Gênesis e falam que Deus criou as baleias, os animais e a alma vivente. Aí em Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o espírito de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí ele, olha aí, está vendo? Então a Bíblia chama tanto os animais como o homem de alma vivente. Então como você diz que a alma sobrevive à morte e a alma é imortal? Ora, meu Deus do céu, é simples entender. Para começar, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículo 39, nem toda a carne é a mesma carne. Uma é a carne dos animais, uma é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Então veja que, assim como nem toda a carne é uma mesma carne, também nem toda a alma é uma mesma alma. Aí que está. Deus soprou nas narinas do homem. Então o homem recebeu o Espírito. A alma, o homem foi vivificado pelo Espírito. O Deus soprou no homem. E os animais, isso não acontece. Aí que está. O homem é dotado de inteligência, ele recebeu o Espírito da parte de Deus. Então, é diferente, não é a mesma coisa. É uma analogia falsa, essa apresentada pelas testemunhas de Jeová. Além disso, nós encontramos na Bíblia a palavra alma com vários sentidos. Eu coloquei aqui, você pode acompanhar no seu texto, o que a Bíblia fala sobre a alma. Para começar, uma figura de linguagem chamada sinédrio, que é uma parte representando o todo. Vai começar por aí. Por isso nós encontramos a alma como sangue, encontramos a alma como vida, encontramos a alma como a parte material, invisível, que vive no homem e que sobrevive à morte. Aí que está.
e muito ligado ao espírito, embora distinto dele, tá certo? Aqui nós temos a alma, a sede do apetite físico. A alma é apresentada como a sede do apetite físico. Então, o desejo humano, ele vem da alma, as emoções, os apetites, as paixões, vem da alma e é transmitido para o mundo exterior através do invólucro que é o corpo. Então, o espírito veio de Deus, quer voltar para Deus e tem sede de Deus. Por isso que só o homem tem capacidade de adorar a Deus. Aí está a diferença. O abismo intransponível entre o homem e os animais. O animal, por mais evoluído que ele seja, ele não tem capacidade de adorar a Deus. E o homem, por mais atrasada que seja a sua cultura, ele tem capacidade de adorar a Deus. Por quê? Porque é nele o Espírito. É como disse o salmista no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí está, o homem tem sede de Deus. Disse Santo Agostinho na sua obra, As Confissões, logo na introdução das Confissões de Agostinho, ele diz, ó Deus, tu nos fizestes para ti mesmo, e a nossa alma não encontrará repouso até que volte a ti. Aí que está, o homem veio de Deus e tem sede de Deus e quer voltar para Deus. Vou dizer que o homem é igual aos animais, que o destino deles é o mesmo, se baseando naquela passagem de Eclesiastes 9, você vai ver isso melhor no estudo sobre os adventistas do sétimo dia. Mas a Bíblia mostra que o homem é tricótomo. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. Eu quero encerrar lendo esse versículo na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. É pena que a nossa aula, nosso tempo é tão curto, não dá para a gente explorar como gostaríamos de fazê-lo, mas você pode ler no seu livro todos esses textos, conferir essas referências bíblicas, mas eu quero encerrar lendo aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, e todo o vosso espírito e alma e corpo. São três os componentes, os elementos do homem, do ser humano: corpo, alma e espírito. E a alma sobrevive à morte. Uma referência só para chamar a atenção, está no texto, mas eu quero ler ainda para encerrar. Eu sei que o tempo já está passando, mas eu quero ler aqui Apocalipse, capítulo 6 e os versículos 9 e 10, onde lemos o seguinte. Apocalipse, está aberto em Hebreus, aí não vai, deixa eu ver aqui, Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10, lemos o seguinte. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então veja que aqui essas pessoas morreram, foram trucidadas, foram mortas pelo testemunho da palavra de Deus, agora estão debaixo do altar de Deus, diz o texto aqui, clamando e se lembrando até dos seus conservos. Aí que está, as almas debaixo do altar de Deus. Ora, meu Deus do céu, se o homem morreu, acabou, o que fazer com esse texto? Então arranca esse texto da Bíblia. Aí que está. Então por que o testemunho de Jeová usa uma Bíblia e dizendo que não existe a alma, que o homem morreu, acabou? Essa é apenas uma citação, e existe inúmeras. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, e sabemos que se a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus uma casa, vírgula, eterna, vírgula, não feita, uma casa, vírgula, não feita por mãos, mas eterna no céu. Então veja que o homem, o cristão, quando ele morre, ele vai para a presença de Deus. A Bíblia está repleta de passagens e declarações ensinando isso. Agora, alguém que diz que crê na Bíblia e diz que não existe inferno, não existe céu, Jesus não é Deus, não existe trindade, mas que é isso?
Então, eu falei na primeira aula, ironizando, mas é verdade, e torno a repetir. As crenças das testemunhas de Jeová é simplesmente colocar um não nas doutrinas bíblicas do cristianismo. Simplesmente isso. Portanto, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus, e encerro por aqui esta aula sobre as testemunhas de Jeová. Quem juntou os livros da Bíblia? Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? Já lhe ocorreu esta pergunta? Introdução Bíblica, de Norman Geisler, responde a estas e todas as perguntas a respeito de como a Bíblia chegou até nós. Você encontra a Introdução Bíblica de Norman Geisler nas livrarias evangélicas ou na Editora Vida, onde você pode adquirir esta obra pelo telefone 0800 17 20 85.